Se você está nesse vídeo é porque está procurando uma geladeira. Tem muita opção e você não está conseguindo escolher. Então eu não vim te trazer uma opção de escolha da geladeira. Eu vim te dizer como você deve fazer essa pesquisa e o que levar em consideração para escolher a sua geladeira. Quando eu vou comprar um eletrodoméstico, eu faço isso. Eu faço uma pesquisa. E você tem que fazer o mesmo. Não dá para ter preguiça nessa hora. É chato, mas é importante. Você faça bastante pesquisa, mas para começar a pesquisar, você precisa saber o que levar em consideração. Não é vídeo de resenha de geladeira. Eu não vou fazer resenha do modelo da minha geladeira. Eu vou te dar as dicas de como escolher o modelo de geladeira que vai dar certo na sua cozinha, de acordo com a sua família, a sua casa e o seu dia a dia. Antes de você começar a pesquisar modelos de geladeira, você precisa identificar o que você vai usar no dia a dia e o que se adequa melhor à sua realidade. Primeira coisa que você vai fazer é identificar a quantidade em litros. Quantas pessoas tem na sua casa? Quantos litros você precisa nessa geladeira? Qual o tamanho? E dentro dessa informação tem também a distribuição entre freezer e geladeira. Essa geladeira aqui que eu tenho é uma Electrolux, já é a segunda Electrolux que eu compro. Eu tinha uma anterior, uma branca, você deve ter visto muito aqui nos vídeos do canal. Essa daqui tem a mesma capacidade em litros, 470 litros. Só que a minha geladeira anterior tinha menos freezer e mais geladeira. Nessa compra, eu optei pelo contrário. A distribuição em litros é a mesma, mas eu optei por um freezer maior e a parte de geladeira menor, porque eu utilizo muito freezer. Como eu faço um molho de tomate caseiro e congelo, eu faço carne moída em quantidades, congelo, eu congelo feijão para a semana toda, eu congelo temperos frescos como coentro, pimentão, eu faço os potinhos, eu congelo muita coisa. Então, para mim, faz sentido que o freezer seja grande, que tenha 2 prateleiras, que tenha capacidade para maior armazenamento, inclusive gelo, eu utilizo muito gelo. Entendeu? Então eu optei por abrir mão de um pouco de espaço na geladeira para ter maior espaço no freezer. E você, na sua casa, você utiliza o freezer? Você tem o hábito de congelar a comida pronta, temperos prontos e etc, etc? Então talvez você precise pensar num freezer maior. Mas, se ao contrário, a sua geladeira está sempre carregada de frutas, verduras, alimentos frescos, bebidas, então você precisa priorizar o tamanho da parte da geladeira e abrir um pouco mão do tamanho do freezer. Perceba que você precisa sempre analisar o seu dia a dia, a sua rotina, para depois você começar a escolher o modelo, a marca, a cor, o preço, entendeu? Outro ponto importante que eu não abro mão é a tecnologia inverter. E o que é tecnologia inverter? A tecnologia inverter apareceu no meu caminho pela primeira vez quando eu fui comprar o primeiro ar-condicionado. Então eu fui estudar um pouquinho do que se trata e me encantei por essa proposta. A tecnologia inverter é uma tecnologia que deixa o motor funcionando continuadamente, de forma inteligente. Ele analisa o aparelho, verifica a necessidade, no caso da geladeira, a necessidade de resfriar a geladeira, no ar-condicionado ele vai ver a necessidade de resfriar o ambiente, faz um estudo e mantém o motor ligadinho ali, ó, devagarinho, maneirinho, de forma inteligente, continuadamente, economizando energia. Olha que importante, economiza energia, você vai pagar menos na conta, além de manter as peças do motor com uma durabilidade maior, porque tem menos desgaste, tem menos aquecimento também. Ele fica funcionando ali maneirinho o tempo todo suave, então não desgasta tanto as peças, não aquece, não consome energia. É mais caro? Geralmente é. Todo aparelho que você for comprar que tiver a tecnologia inverter, ele vai ter um custo um pouco maior. Só que pensa, eu vou comprar uma geladeira, como eu comprei essa, que vai durar 10 anos. Olha que tem casas que dura até bem mais, hein? Aí você vai pagar uma vez só aquela geladeira, vai demorar para comprar outra, mas vai pagar a conta de luz
todos os meses. Durante todo o tempo que durar aquela geladeira, você estará pagando uma conta de energia elétrica com consumo maior, porque o motor dela não é inverter. A minha geladeira anterior também era uma Electrolux, assim como essa, não tinha tecnologia inverter. Então, além de ter um consumo maior de energia, desgaste maior na peça e mais aquecimento, né? Ela tinha um problema seríssimo de barulho. Tinha não, ainda tem, porque essa geladeira, ela ainda está aqui sob meu uso. Ela só não está na minha cozinha, está num outro cômodo. Eu uso em momentos em que eu preciso de um reforço. Deixei a geladeirinha anterior como reserva. Ela fazia um barulho tão grande que algumas vezes não, frequentemente, eu precisava interromper a gravação para por causa do barulho. Ela ligava e fazia um barulho muito alto. Impossível gravar vídeos com aquela geladeira ligada. E ela durava uns 20 minutos, aquele motor ligado. Então, quando ela ligava, eu tinha que interromper a gravação por uns 20 minutos. Quando eu retomava a gravação, até retomar o ritmo e começar a falar de novo, demorava um tempinho. E, de repente, ela ligava de novo. Dava um estalo, fazia um barulho horroroso. Tomava sustos até e tinha que interromper novamente a gravação. À noite, essa geladeira fazia tanto barulho que a gente escutava lá de cima, no sobrado. Então, veja, era a mesma marca, a Electrolux, que essa geladeira minha é Electrolux, que é uma marca que eu gosto muito. Muitos dos meus eletrodomésticos aqui na cozinha são Electrolux. Mas a questão da tecnologia. Então, por isso que eu digo, não é só olhar a marca, você tem que olhar o que aquele modelo de eletrodoméstico está te oferecendo, se aquilo se encaixa na sua realidade. Eu penso que economizar energia elétrica se encaixa na realidade de qualquer pessoa. Afinal de contas, né? Você vai querer ficar gastando todo o seu salário na energia elétrica? Não, né? Então pense na possibilidade de gastar um pouco mais, caso você tenha o recurso, é claro. Se não tiver, você escolhe outros itens que sejam importantes na sua geladeira, tá? Falei bastante do inverter, agora eu vou falar do AutoSense. Na geladeira Electrolux eles colocam o nome de AutoSense, em outras marcas vai ter outro nome, mas é simplesmente uma forma inteligente de manter a temperatura e a circulação da geladeira de forma a durar mais os alimentos. Eu não sou técnica, eu só estou explicando que é uma tecnologia que faz durar mais os alimentos. Se você for no site da Electrolux, você vai encontrar a explicação melhor, mas em outras marcas também. Tenta escolher um modelo que tenha uma promessa, uma tecnologia de durar mais os alimentos. Confesso que quando eu comprei a minha, eu vi isso, mas eu não dei muita atenção porque eu achei uma promessa meio descabida, sabe? Coisa de quem quer que você escolha aquele modelo. Não dei atenção, mas eu fui perceber a importância disso quando eu comecei a usar alternadamente essa geladeira com a outra anterior que eu tinha, que também é Electrolux, mas que não tem essa tecnologia. E aí eu percebi que quando meu marido traz verduras da geladeira e eu distribuo e coloco umas aqui, outras lá na outra geladeira, as que ficavam na outra geladeira começavam a amarelar mais rapidamente. Então, os morangos, as verduras começaram a estragar mais rapidamente do que essa aqui. E aí me chamou muita atenção, porque essa geladeira fica aqui na cozinha, a gente abre a porta toda hora. É uma geladeira que está em uso frequente. E a gente sabe que quanto mais abre a porta, mais entra ar quente, maior a chance do alimento ali durar menos tempo, né? E a outra que ficava fechadinha, num cômodo que a gente mal acende a luz, não entra toda hora, um cômodo fresquinho, que não tem incidência, sabe, de calor, e lá não estava durando muito. E aqui dura mais. E aí eu fui perceber que realmente a tecnologia é inteligente. Ela estuda os hábitos e faz uma administração do resfriamento dela, não sei como é, que o alimento dura mais. As verduras durando mais na geladeira, na gaveta, a carne e os alimentos, arroz, tudo a comida já pronta, durando mais, um frescor maior por mais tempo. Isso é inteligência. Então é isso que você tem que pensar quando for comprar a geladeira. O que é importante para você? Que os alimentos durem muito? Que você tenha mais geladeira e menos freezer ou invertido? Pensa nisso. Outra coisa, fazer gelo rápido. Isso é importante para mim, já aconteceu de eu ficar sem gelo para minha caipirinha. Ai, não gosto não.
Eu gosto de caipirinha com muito gelo, bem refrescante. Então, se você esquece de fazer gelo ou está recebendo visita, precisa de uma quantidade maior, ela tem uma tecnologia de fazer gelo mais rápido. Também tem a opção de compras ou festas em que você, quando você vai lá e aperta aquele botão, ela vai administrar a geladeira de uma forma a gelar rapidinho aquelas compras que você fez, afinal de contas você chegou com compra e encheu a geladeira, ela precisa resfriar aquilo rápido, ou então você está com visitas, vai ter aquele abre e fecha de geladeira mais intenso e precisa gelar rápido as bebidas, você só dá o comando, vai lá e aperta o botãozinho que você quer, e aí a inteligência artificial da geladeira vai fazer a administração do serviço para você, vai escolher o que é melhor. Você não precisa gastar os seus neurônios, o seu tempo pensando o que eu vou colocar, que temperatura eu vou colocar, nada, ela faz tudo sozinha. Uma coisa que eu gosto é quando a geladeira tem isso aqui, ó, esse encaixe para você pôr a mão. Ao invés de ter o puxador para fora, que você pega aqui por fora, ele tem um encaixe. E qual a vantagem disso? Não ter marcas de dedo, porque você vem direto aqui nesse encaixe, ele é grande, ele cabe bem à mão, então você não fica colocando a mão na geladeira, não deixa marcas de dedo. E também porque o puxador externo acumula pó, acumula gordura e pode quebrar também, né? Então, isso aqui, ó, bem fácil. Agora eu vou abrir a geladeira, tá? Eu não limpei, eu não organizei, ela tá num dia normal aqui, do jeitinho dela mesmo. Vou abrir. Prateleiras de vidro. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Será? Peraí, deixa eu organizar melhor aqui. Prateleiras de vidro com suportes aqui que podem ser mudados de lugar. As prateleiras têm a opção de mudar de lugar. Olha, isso daqui são apoios que fazem com que eu possa mudar essas prateleiras de lugar. Então, prateleiras que possam ser mudadas de lugar facilitam muito a organização. Você escolhe a altura. Por exemplo, aqui eu deixei uma altura menor, aqui uma maior, de acordo com a necessidade. Esse aqui é o intervalo maior, mas quando eu tenho bebidas que eu preciso colocar em pé, eu troco essa prateleira, boto aqui embaixo, deixando esse espaço ainda maior. Observe a porta. Tenha uma porta em que as prateleiras possam ser mudadas de lugar. Essas aqui elas podem mudar de uma direção, de um para o outro. Isso aqui pode tudo ser invertido. Todas elas andam por aqui. E eu vou mudando e adaptando conforme a minha necessidade. Então, um bom aproveitamento na porta, um bom aproveitamento interno nas prateleiras que possam ser mudadas de lugar. E tudo em vidro lavável, fácil, transparente. Bem prático para limpar. Quando a geladeira está aberta, ela acende essa luzinha vermelha, ó. Essa luzinha vermelha indica que a geladeira está aberta. Isso é importante porque se você não fechar ela totalmente, vai indicar. O freezer tá bagunçado? Tá bagunçado. Isso é a história real da minha geladeira, então tá bagunçado. Tem muita coisa aqui, muitos potinhos, muito mais. Observa que ela tem uma, duas prateleiras e mais aqui. Então você tem capacidades diferentes. Ó, e essas prateleiras são removíveis, tá? Então você pode tirar, por exemplo, e deixar uma parte maior. Elas não têm mudança de lugar, de altura, mas ela pode ser removida. Freezer relativamente grande. Há pouco tempo atrás, a minha filha precisou comprar uma geladeira nova e eu fui procurar esse modelo Electrolux para ajudá-la, porque eu gosto dessa geladeira, fui indicar. Descobri que esse modelo não tem mais disponível, mas encontrei outro bastante semelhante, provavelmente mais moderna, com tecnologia inverter, com a tecnologia AutoSense, com todas as vantagens que eu tenho visto, mais ou menos esse mesmo modelo. Então eu vou deixar o modelo da geladeira que ela comprou, que é bem semelhante a essa, mas provavelmente mais moderna. Essa daqui eu comprei em 2023. Eu acredito muito em resenha de quem usa o produto, de quem já convive com o produto no dia a dia. Por isso, às vezes, eu demoro para fazer resenhas. Afinal de contas, se você acabou de receber, vai fazer um unboxing. Unboxing não é resenha. Você acabou de receber, você só está vendo o produto, você nem ligou, não sabe o funcionamento, não sabe os problemas e soluções que aquele modelo vai trazer no seu dia a dia.
Pensa antes de assistir unboxing e sair comprando. Veja produto de quem realmente comprou e usou. Outro aspecto que você precisa levar em consideração é quantas vezes você quer descongelar a geladeira. Eu não quero descongelar nunca. Eu detesto descongelar a geladeira. Eu tinha aqueles modelos antigos que forma tanto gelo que você nem conseguia colocar uma forminha de gelo no freezer. Pois é, o famoso congelador, que via meu marido, arrastava a geladeira lá fora e lavava com mangueira, porque não tinha paciência de ficar esperando aquilo descongelar. Hoje em dia, com a tecnologia Frost Free, ninguém precisa descongelar a geladeira. Mas aí apareceu no meio do caminho uma tecnologia, às vezes vem pela sigla CD, que não é o Frost Free, que o Frost Free nunca acumula gelo. É um acúmulo de gelo, talvez mais lento, não sei, em que você precisaria descongelar uma vez no ano, duas talvez. Não é como aquelas antigas que não tinha esse tipo de tecnologia e tinha que descongelar com frequência. Eu, particularmente, prefiro não descongelar nunca a geladeira. Nem mesmo quando eu vou limpar a geladeira, eu desligo, tá? Pode ser errado? Pode. Vai ter gente criticando? Vai. Mas eu não desligo. Quando eu vou fazer a limpeza da geladeira, eu retiro tudo que tá ali, coloco dentro da gaveta da própria geladeira, deixo aqui na mesa rapidinho e limpo o mais rápido possível a geladeira. Devolvo todos os itens e aí vou lavar aquela gaveta da geladeira e colocar de volta. E com o freezer eu faço a mesma coisa. Eu não desligo. Eu limpo a geladeira muito rapidamente, sem desligar. E demora muito para fazer essa limpeza, tá? Porque no dia a dia, conforme eu vou arrumando a cozinha, eu já pego um paninho molhado e já passo nas prateleiras, na lateral dela. Então eu passo esse pano assim com uma certa frequência, principalmente quando eu percebo que algo derramou, passo um pano molhado, passo um pano com álcool, se for necessário, umas gotinhas mínimas de detergente, que aí você nem precisa enxaguar, é só pegar outro pano umedecido e limpar. Então eu nunca descongelo e nunca desligo a geladeira, ela tá sempre ligada. Eu tenho mais o que fazer, né? O meu tempo é preciosíssimo para desperdiçar lavando geladeira ou descongelando. Então, se você precisa de economizar e não dá para comprar geladeira Frost Free e você optar por essas outras tecnologias que você vai ter que descongelar ela, ainda que periodicamente, mas vai ter que descongelar, pensa bastante. É a mesma coisa que eu falei do inverter. Às vezes vale você gastar um pouquinho mais na hora da compra e ter sossego durante o tempo que vai durar aquele eletrodoméstico, que com bons cuidados, uma boa escolha e até um fator sorte, vai durar muito. Então não leve em consideração só os fatores na hora da compra, como preço, cor, modelo. Pense ao longo da vida útil da sua escolha, porque você vai ter que conviver com ela e com os problemas e soluções que ela trouxer. Se você tem a opção de ir na loja física e olhar atentamente qual a disposição das prateleiras, qual o tamanho, tudo isso ajuda bastante. Mas se você não puder, assista bastante reviews, bastante resenhas do produto. Outra coisa, observe sempre, antes de fazer a sua escolha, acesse o Reclame Aqui. O site do Reclame Aqui vai trazer o depoimento daquelas pessoas que compraram e se decepcionaram, se arrependeram, tiveram problemas com a sua escolha. Porque quando você olha lá no site da empresa, você só vai encontrar elogios. Se você olhar a avaliação de quem comprou, quase sempre é elogios. A pessoa que compra uma geladeira nova, recebe, liga, vê aquela geladeira com cheirinho de novo, vai amar e vai dizer 5 estrelas, maravilhosa, amei, produto maravilhoso. Porque ele mal usou, ele tá novinho, acabou de chegar. Os problemas aparecem no decorrer do uso. Ao longo dos meses ou ao longo dos anos é que você vai perceber se aquela geladeira cumpre o que promete, se os acessórios são realmente duráveis ou se são descartáveis, se a distribuição interna dela é adequada realmente ao seu dia a dia ou não. Isso você só vai saber observando resenha de quem já tem o equipamento há 2 ou 3 anos, aqueles famosos, depois de 2 anos, como está a minha geladeira? Depois de 3 anos, como está a minha geladeira? Essas resenhas são muito reais, muito sinceras, de donas de casa que realmente usam. E o site do Reclame Aqui traz os decepcionados, os arrependidos, os iludidos, o famoso "a cigana me enganou".
É lá que essas pessoas vão se concentrar. Deixa passar o caminhão de gás, que eu continuo. Eu acho que não tem um só vídeo do canal que não tem esse som do gás. É que eu tiro. Tem um espião da companhia de gás aqui na minha casa que avisa toda vez que eu tô gravando, porque é só ligar a câmera e eles aparecem. Quer publicidade maior? Oh. Como eu disse, esse vídeo não é uma resenha de especificações técnicas, nem mesmo de convencimento para você comprar o produto, e sim orientações preciosas para você escolher o que é melhor para você, para sua casa, para sua família. Mas esse canal precisa sobreviver e eu também preciso pagar as minhas contas. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os meus links de afiliada da Amazon, da Shopee, do Magalu, do Mercado Livre, porque aí você entra e escolhe o modelo que te agrada, faz a sua avaliação, escolhe o modelo, mas compra com os meus links. Você pode escolher qualquer produto, o que mais te agradar com os meus links, e você vai estar dando uma força para o canal, vai estar dando uma força para mim, para que eu continue gravando esses vídeos. Outra coisa, ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo, faz a sua pergunta, faz o seu comentário, porque eu falei um apanhado bem generalizado, né, bem no geralzão mesmo, então posso ter deixado de... Posso não, com certeza eu deixei de abordar vários temas importantes. Você fazendo a sua pergunta, eu te respondo. Eu respondo todos os comentários. E quando eu não sei a resposta, eu geralmente pesquiso e tento te esclarecer, tá? E se vierem muitas dúvidas, aí talvez eu faça um segundo vídeo, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido mais esse vídeo. Até o próximo.